Amém? Houve um equívoco, o pastor me escalou, é a lição de número 6. Joia? Lição de número 6. Mas, se fosse a 5 também, pastor, nós... Isso aí, a lição de número 6. Nós reunimos ali no gabinete, combinamos, e me preparei para a 6. O tema da nossa lição é o caminho da integridade. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de São Mateus, capítulo 5. E vamos fazer a leitura do texto, que diz assim. Diz assim, verso 43: Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque, se amardes o que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Verso 48, vamos ler todo mundo juntos? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Amém. O tema da lição é o caminho da integridade. Integridade significa inteireza, né? De coração. Um dos exemplos que creio que todos nós conhecemos é o de Jó. A Bíblia fala que Jó era um homem sincero, ele era reto e também ele era íntegro, sabe? Integridade, ele é uma atitude que nós devemos buscá-la e caminhar para chegarmos a essa, digamos assim, um complemento da nossa história diante de Deus. E quando nós assim o fazemos, sabe, nós ganhamos a nossa, digamos assim, nós ganhamos a confiança de Deus em nós. Quando nós orarmos, por exemplo, fazemos a nossa oração, e nós estivermos com o nosso coração íntegro, a nossa história está demonstrando integridade com Deus, eu creio que o Senhor Deus vai fazer uma análise assim, olha, eu posso confiar nessa oração. Um dos exemplos claros de integridade com Deus é o rei Ezequias. Quando o Ezequias adoeceu, o profeta Isaías foi até a sua casa e falou com ele assim, olha, o negócio seu é, põe em ordem a tua casa, porque você não vai escapar desse problema seu de saúde. Não há uma condição humana para resolver essa enfermidade. E o texto fala que Ezequias, quando o profeta Isaías sai, ele vira seu rosto à parede da sua cama, onde estava deitado, e ele fala em uma das suas palavras, irmão Renato, ele fala assim, olha, Senhor Deus, ser lembrado que eu andei com o Senhor de todo o coração, integridade, sabe? Então, a gente, como cristão, devemos caminhar para sermos em totalidade de Deus. Quando assim nós fazemos, como eu já disse no começo da lição, nós vamos ganhando a confiança de Deus para conosco. E é muito importante. Eu creio que todos nós que aqui estamos nesta manhã, o interesse nosso é chegarmos e ganharmos a confiança de Deus, sabe? É importante você ganhar a confiança do seu esposo, você
ganhar a confiança da sua esposa, ganharmos a confiança do nosso pastor, isso, o pastor ganhar a confiança da igreja, mas para que isso aconteça, tem que haver o que, irmão Marcos? Integridade, é um caminho, a gente não consegue isso com um ano de vida cristã, a gente vai caminhando, e de acordo com o que nós vamos caminhando, a gente vai deixando o nosso eu para trás, isso, e vamos nos aproximando de Deus, e assim sendo, nós com certeza estaremos cumprindo essa colocação aqui. Um dos personagens bíblicos muito conhecidos também, Esdras, lá no capítulo 7 do livro, seu livro, no verso 10, ele fala assim, o texto fala que quando Esdras veio de volta do cativeiro para Jerusalém, o texto fala que Esdras preparou o seu coração, sabe, é integridade. Davi, em um dos seus salmos, eu me lembro que ele fala assim, olha, Senhor, preparado está o meu coração, entenderam? Então a integridade, irmãos, é uma atitude que a gente tem que buscá-la no nosso viver. A Bíblia, ela nos orienta muito para não estarmos com o coração dobre, sabe, inconstante, sabe, dividido. Isso não pode acontecer, porque primeiramente, o Sermão do Monte, ele exatamente fala sobre isso, Jesus, quando eu falo uma palavra em oração, antes de sair na boca, como diz o Salmo 39, o Senhor Deus a vê no meu coração. Quando eu falo assim, eu amo a Deus, quando eu canto um cântico para Deus, não há Deus maior em adoração, antes dela sair no som, o Senhor Deus já olhou no meu coração e falou, eu sou maior para Ele, sabe? E isso aconteceu com Abraão, quando Abraão oferece seu filho Isaque. Mas vamos na lição, né? Palavra introdutória. Só para concluir, Abraão, quando Abraão oferece Isaque a Deus, Deus fala com ele assim, agora eu tenho visto, Abraão, que você não negou meu único filho. Em outras palavras, agora eu vejo que você realmente, quando fala que eu sou maior para você, realmente na expressão, na atitude eu vejo, e por isso eu vou te engrandecer. Então você que, como eu, em todas as suas áreas, no seu casamento, no seu trabalho, aonde você exerce a sua função, você quer que Deus te engrandeça, então primeiro, Ele quer ver se você está íntegro a Ele. Íntegro significa confiabilidade, amém? Então o texto diz assim, olha, texto, vamos na lição, né? Palavra introdutória. O Senhor Jesus contrastou o ensino tradicional vigente naquela época a respeito da lei mosaica com o ensino prático e objetivo, em que ele ensina com autoridade que não era percebida nos doutores da lei, né? Jesus pregava aos olhos antes de pregar aos ouvidos. Só estou adiantando para nós ganharmos tempo. Pregar o que vivia e viver o que pregava deixava a multidão maravilhada com o seu ensino, pois ele ensinava com verdadeira autoridade, diferentemente dos mestres da lei. Está registrado em Mateus 7, 28, 29. É porque Jesus, irmãos, ele fala em suas parábolas, ele assemelha o reino de Deus com uma semente, sabe? Eu creio que, por mais que um biólogo seja e faça que se especialize em suas áreas, ele não consegue fazer uma semente. Ele pode modificar geneticamente uma planta, sabe? E etc. Café mesmo, hoje eu mexo com café, tem várias qualidades de café, o arábica, né? 1785, Cauã, 134, por aí vai. O Arara, Catuaí, mas café é café, sabe? O importante quando fala sobre o reino, quando o reino de Deus é colocado no nosso coração, ele nasce e ele se torna a própria presença de Deus em nós,
de acordo com o que vamos caminhando, o texto fala, por exemplo, um dos homens que andou com Deus, Estevão, o texto fala que quando o apedrejavam, olharam para o seu rosto e viram como um anjo. Você vai se transformando de fé em fé, e com isso não há como você contestar uma pessoa que ele é, ou que ele está cheio do Espírito Santo. Não há como você contestar uma semente de café, uma semente de milho, sabe? Não sei se você está entendendo. Um pé de café está ali, você pode chegar, é um pé de café, ele vai produzir o quê? Café. Café não vai produzir milho. Um pé de milho não vai produzir feijão. É impossível você contestar a genética dele. Então, quando você está em Deus, cheio de Deus, na integridade com Deus, é impossível, você não vai ser contestado. Pode até tentar te contestar durante alguns dias, irmão Renato. Mas não, Renato, ele produz o fruto. Jesus fala que não se colhe um fruto mau de uma árvore boa, e nem um fruto mau de uma árvore boa, nem um mau também de uma árvore boa, vice-versa. Então, a autoridade, ela vem daí, daquilo que você, ou daquilo que as pessoas estão alimentando ao seu derredor, sabe? Possível sem contestar uma pessoa que ele tem autoridade, seja na área secular, por exemplo. Você vai contestar um jurista que ele é especialista numa área, né? Você vê lá quando fizeram o impeachment da presidenta Dilma, escolheram a Janaína e o outro lá, o Júnior, tal, fulano Júnior, especialistas em direito. Vai contestar, expressa ali na medicina, na qualquer área que você estiver. Se você estiver íntegro ali, estiver fluindo ali, você se torna uma pessoa quase que incontestável. E acima de tudo que eu estou falando, o reino de Deus, a presença de Jesus. Se você está íntegro nele, você vai ficar uma pessoa que não tem como te contestar. Tentaram durante anos e mais anos contestar o Evangelho, e o Evangelho chegou até nós, tem 2000 anos, e jamais será paralisado, porque as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, que na verdade é o reino de Deus que está assentado aqui. Vocês compreenderam? Então, essa ação, sabe, irmãos, sobre que expressa a autoridade. Jesus era assim. A palavra é a semente. Quando o homem pecou lá no Éden, o Senhor Deus falou que da mulher nasceria um que pisaria a cabeça de quem? Palavra, semente. E essa semente nasceu na pessoa de quem? De Jesus. E ele foi íntegro, na totalidade, o reino de Deus andando aqui. Quando olhava para Jesus, de longe via-se uma pessoa, mas quando se aproximava dele, ouvia ele falar, sentia o quê? A presença de Deus. No caminho de Emaús, o nosso coração ardia quando ele falava, não é assim? Só o Senhor tem as palavras da vida eterna, paz. Então, a semente se tornou Jesus, a palavra, andando no meio de nós. Então, quando nós deixando nós, eu e você, o reino nascer em nós, porque não é ir para o reino, a palavra ensina, venha o teu reino. Consecutivamente, ela vai impactar Caratinga, ela vai impactar as cidades vizinhas, Belo Horizonte, e vai até Brasília, né? Esse ano é ano eleitoral, por exemplo. Para mim, a eleição ela começa na igreja, como cristão, e daqui para lá, não é de lá para cá. O reino de Deus é assim. Uma planta, ela nasce aqui, e a sua semente impactua ao seu redor. Se você for em uma lavoura, se você for numa roça de milho, você vai ver depois que se colhe vários pezinhos nascendo ao seu redor, sabe? Não é pegar uma planta aqui e plantar ela lá, ela vai daqui para lá. O texto fala que Jesus ensinou que a pregação começou onde? Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então a ideia tem uma hora meio controversa aí, que tem que ser de lá para cá. Não. Então, a autoridade de Jesus. Depois de 20 séculos, a autoridade de Jesus é conhecida em todo o mundo.
Sabemos que Ele tem autoridade sobre todas as coisas, né? Sua autoridade está sobre todas as criaturas irracionais, humanas, espirituais. Ele tem autoridade para ensinar, para curar, para perdoar pecados, para executar julgamento, fazer tudo em qualquer era ou dimensão. Mas naqueles dias havia quem ousasse questionar a autoridade de Jesus. Só no livro de São Tiago, no Novo Testamento, que aparece a expressão o Senhor Deus dos exércitos. Ele é conhecido como o Senhor Deus dos exércitos porque Ele é o Deus que governa a natureza, por exemplo. Todos nós aí ficamos assim solidários com o que aconteceu em Petrópolis há 15 dias atrás, né? É Deus que está no governo, é Deus que governa todas as coisas. Eu lembro em 2003, para vocês terem ideia, aconteceu assim uma tempestade lá em Santa Luzia, e a Rio Doce, ela tem um galpão lá na sua fazenda. Ele é muito bem feito, estrutura, para quem é pedreiro aqui, conhece, muito bem feito. Ele caiu no chão assim, conforme fosse uma parede de lona, caiu todo. E interessante que as casas da fazenda, a 50 metros para cá do galpão, nem as varas de anzol que estavam lá, o vento não tirou. É só para você entender que Deus não erra, quando Ele faz alguma coisa, porque tem um propósito, sabe? Ou Ele está julgando aquela cidade, ou Ele está mexendo com aquela cidade. O que está acontecendo lá na Ucrânia hoje, é porque Deus está movendo ali, é a autoridade dEle, Ele governa. Para quem não sabe, você pode abrir na internet aí, a guerra dos 7 dias, Israel dobrou a sua área territorial em 7 dias, contra 10 países. Então, queridos, agora se você for lá na Ucrânia, na Rússia, porque na verdade a Ucrânia, ela é um braço da Rússia, a visão é a mesma. Há uma dificuldade enorme para o Evangelho. Para você que não sabe, a Rússia não aceita a Igreja Batista, por exemplo. Eu não sei ainda, pelo menos a brasileira tem isso, ela não aceita o Estado interferir nela. Não sei se a nacional tem essa mesma posição, creio que tem. Ela respeita o Estado como distinta, como soberano, e a igreja é soberana cá. Em outras palavras, o Estado lá, a igreja aqui. Certo? E a Rússia não aceita a igreja cristã lá, porque ela quer interferir na igreja, sabe? Aí você vai mais tempos atrás, você vai ver quantos cristãos foram martirizados na igreja, com Lenin, Stalin. Alguns perderam as unhas, não tem direito à Bíblia. Aí quando você vê a ausência de Jesus, e como Ele está ausente, por não praticar a sua palavra, a ausência de paz, você vai entender por que há aquele tumulto lá. O que é isso? Questionamento da autoridade. Ele permite situações, sabe? Quando em 2001 o World Trade Center foi bombardeado em Nova York, coisa mais difícil que existe é alguém entrar no sistema de defesa americano. Entraram lá de uma forma muito simples, jogaram 2 prédios no chão, mexeram no coração da América. A América, nação nenhuma, ela é criada em primeiro lugar para ser uma nação somente próspera, é espiritual, e através da finança se tornar bênção para o mundo. A Igreja Batista chegou no Brasil por causa dos americanos, até então entendendo o valor do Evangelho, e Deus permitiu que se mexesse exatamente no coração, o dinheiro. Então, queridos, não se pode quebrar a autoridade de Deus. Deus tem toda a autoridade no céu e na terra. Palavras de Jesus em Mateus 28. A mim foi dado todo o poder no céu e na terra. Ele tem poder para curar, Ele tem poder para expulsar demônios. Eu quero dizer a você aqui que você não consegue dar um passo se Ele não quiser que você dê. Você pode tentar de toda forma, mas se Ele não quiser que
que você ande, você não vai andar. Você está aqui hoje porque, primeiro, Jesus permitiu que você estivesse. Amém? Ele tem toda a autoridade no céu e na terra, e eu e você, se nós estivermos nele, nós teremos autoridade. Eu preguei aqui uns dias para trás, uns 15 dias, no domingo à tarde, eu falei que a primeira ação que Adão perdeu quando estava entrando em pecado no Éden, ele perdeu a sua autoridade em casa. Você, como pai de família, a sua autoridade só vai ser correta se você estiver ligado no céu. As coisas funcionarão, tudo entra na harmonia, na ação de Deus. Amém, queridos? A gente é assim, Deus tem todo o controle. Nem café a gente colhe, sabe? Eu faço os tratos culturais lá. Ó. Ano passado houve uma colheita muito pequena, né, Monroca, no Rio Preto. Nem café. Você pode fazer tudo, mas do céu é que vem o fruto. Tá? Você pode medicar, fazer, atender dentro da ciência, mas é Deus que te dá graça para você fazer. É Deus que te dá a visão para você executar uma obra. É Deus que te dá a visão, pastor, para executar a obra aqui. Então a autoridade, ela provém do céu, e o crente estando em Jesus, com certeza ele também tem autoridade. Amém, queridos? Outro tópico, eu porém vos digo, verso 44, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelo que vos persegue. Jesus fez um contraste entre a interpretação que os religiosos hipócritas tinham da lei e que realmente era a palavra de Deus, citando 6 exemplos da justiça do reino. Em todos eles há expressões: ouviste que foi dito, eu porém vos digo. Serve de introdução ao conceito da lei o seu esclarecimento, aprofundando o sentido do que está escrito na lei, para que o ensino fosse aceito numa sociedade com raízes religiosas tão profundas quanto é em Israel. Fazia-se necessário que o rabino fosse conhecido como autoridade na interpretação das escrituras por parte dos religiosos. Isso não acontecia. A Jesus, todavia, foi inevitável essa percepção por parte das autoridades. Quando fala assim, amar os nossos inimigos, né? O pastor André ensinava assim que eu não sou inimigo de ninguém, mas às vezes o fulano é meu inimigo. Às vezes o pastor concorda com essa colocação, às vezes eu tenho certeza que eu não é inimigo de ninguém, mas fulano de tal, eu não gosto, pastor Adalto. Né? Mas, irmãos, quando se fala isso na razão humana, torna-se difícil. Aquela pessoa que te humilhou, né, uma fatinha? Aquela pessoa que se levantou sem razão contra você. É difícil a gente amar aquele camarada que puxa a vida, sabe? Ele tem que estar ali, né, Renato? Ele tem que estar ali, sabe? Renato está trabalhando, Marquinhos, aquele cara lá na empresa, oh meu Deus do céu, Jesus, seu avô. Mas, irmãos, se o reino estiver em nós, a gente consegue amar sim, sabe? A gente consegue amar sim. Pode ser um simpatizante dele, né? Mas amar a gente consegue. A primeira situação que o reino nos leva é o entendimento de arrependimento. Quando há um arrependimento no meu coração, eu compreendo o outro. O arrependimento iguala, sabe, irmãos? Nivela. Claro que tem pessoas melhores, tem um coração melhor, pessoas que têm mais facilidade de nos atender. O Marquinhos, eu amo muito ele, o cara é fácil de mexer, às vezes o Zelais é mais difícil de mexer, mais difícil de amar. Mas quando o reino de Deus vem até nós, nivela, me leva ao arrependimento. Não, mas se Jesus me perdoou que sou assim, por melhor que eu seja, há situações de mim complicadas. Então eu tenho que amar o fulano, meu irmão, porque o reino nos nivela. O reino não me deixa assim e nem rebaixa. Então, nessa condição, quando o reino me leva a esse entendimento, eu não terei dificuldade de amar. Se eu estou tendo dificuldade em amar aquele que está me pisando, eu devo buscar o Senhor em oração, porque está faltando um crescimento da presença dele no meu coração, sabe? Aí a gente vai conseguir sim amar em nome de Jesus. E Jesus,
ele usava muito essa palavra, né? Eu, porém, vos digo. Por que Jesus dizia isso? É porque na graça e na lei, a graça falava do externo, muito do externo. Aliás, a lei falava do externo, e a graça, ela fala exatamente do interno. Ouviste? Agora, eu vos digo, porém, está no seu coração aí. Romanos capítulo 11 fala que nós estamos enxertados. Quando o reino de Deus está enxertado em nós, você passa a ter a fonte, Abba, o Pai, a fonte, lá na sua alma, lá no seu coração. Ele te dará condição para você superar essa dificuldade aí. Olha, realmente, lá olho por olho, dente por dente, eu, porém, vos digo, a presença do Espírito Santo, do Rei no seu coração, te dará condição para você caminhar uma milha, sabe? Te fortalecerá, vai te amparar, vai te dar condição para você sentir. O pecado, ele quebrou o sentimento humano, sabe? Ele quebrou a razão humana, e a graça, ela vai nos curando, amém, irmãos? Ela vai nos impulsionando, ela vai nos curando, fazendo-nos andar, a sentir novamente, sabe? A gente nota que quando a gente começa a esfriar um pouco com Deus, a gente vai perdendo sentimento. Ele vai te afastando da esposa, ele vai te afastando da igreja, ele vai te afastando dos irmãos. Com um pouco você está longe, você não sente mais nada, você se torna um ego, você se tornou o centro, sabe? O homem no centro. Quando a graça enche o nosso coração, aí você vai se aproximando, você aproxima da sua esposa, você aproxima do seu filho, você aproxima do seu irmão, você aproxima da igreja, você aproxima do seu pastor, e assim, a graça, o reino, Jesus, eu vos digo que é assim, vocês ouviram assim, agora, o reino é dentro, a bênção, agora, primeiro, ela estará no seu coração. Eu procuro filhos, eu procuro aqueles que me adoram em espírito e em verdade, não é na A, na B, na brasileira, na nacional, na pentecostal, eu procuro os que me adoram em espírito e em verdade, entenderam, irmãos? Alguma colocação pode falar, vocês queiram apresentar? Escola dominical. Autoridade. As palavras que Jesus pronunciou, sempre trouxeram a verdade do que a lei de Deus está realmente falando. Jesus não falava como escribas, a mestres da lei, que apelavam para a tradição e aos rabinos famosos, como fonte de autoridade, mas alicerçava a sua autoridade em si mesmo. Por isso, as multidões estavam admiradas do seu ensino, né? Vamos passar para o tópico 3 aí. O reconhecimento da autoridade. Com que autoridade faz essas coisas? Assim, os sacerdotes e anciãos do povo abordaram Jesus ao chegar ao templo de Jerusalém. Definiam autoridade como poder para agir com autorização. Portanto, o que os religiosos pretendiam com essa pergunta é que Jesus apontasse um ser ou uma essência fora dele mesmo, que eu tenho autorizado a agir e a ensinar daquela forma. Sabe, o homem, ele tem, em Jesus, ele tem essa autoridade. O pecado, ele tem o poder de bloquear a mente das pessoas, sabe? Você não consegue ver. E Jesus, ele vai nos libertando, sabe? Eu noto assim que a presença de Jesus na nossa mente, ele vai desbloqueando a nossa mente. Você vai vendo. Quanto mais você aproxima-se de Jesus, mais você passa a ver. E Jesus, ele, aqui, o autor da lição fala que ele estava sendo questionado com que autoridade ele fazia isso. O texto no Salmo 115 fala que o Senhor Deus, ele não divide a glória com ninguém. O apóstolo Paulo, complementando isso, na carta aos Coríntios, ele fala assim: quer comais, quer bebais, ou quer façais qualquer outra coisa, façais para a glória de Deus, sabe? Então, se nós estamos na direção, na autoridade de Jesus, com certeza, os questionamentos, eles vão sendo apagados, vão sendo quebrados à nossa frente.
O apóstolo Paulo, quando ele estava indo preso para Roma, em Atos 27, quando ele chega no porto, ele fala assim: ó, vocês não devem embarcar. O tempo não está favorável. Paulo era um indivíduo PhD, sabe? Fez mestrado, um indivíduo do nosso tempo que hoje conhecia muito bem todas as situações, inclusive o tempo, né? A previsão do tempo aí, não é isso? E ele deu esse conselho: ó, vocês não devem ir, intelecto, conhecimento humano. E o texto fala que entraram no barco e a tempestade veio. O texto fala de uma tempestade chamada Euroaquilão. E o apóstolo Paulo fala que ele entrou em jejum e ele esteve 14 dias em jejum, em oração, porque a esperança das pessoas no barco tinha se acabado. No 14º dia, ele chegou e falou com eles assim, ó, aí já, lembre-se, na praia ele falou o que, pastor? No conhecimento, intelecto. Depois de 14 dias, ele sabia que as situações da sua vida, querido, seu conhecimento vai parar, tem limite. Só Deus é ilimitado, amém? Passados 14 dias, ele falou assim: olha, bem, vocês deveriam ter me ouvido na praia, não terem embarcado. Mas esta noite, um anjo de Deus de quem eu sirvo, falou comigo, que nenhuma alma do navio se perderá, e mais no 27:33 ele fala assim: nem um fio de cabelo de vocês se perderá. A autoridade dele. Você tem jeito de contestar um homem desse? Há como contestar? Então, quando o Senhor te envia, meu irmão, minha irmã, você é enviado, você é enviado na sua casa, você é enviado na sua casa. Eu sou enviado da minha casa, em primeiro lugar, o meu vizinho. O problema que acontece é o entendimento e permanecer na autoridade, sabe? Satanás, ele quer roubar de você a atenção, porque quando ele rouba a sua atenção, você perde a autoridade, sabe? Então você não há como, mas é porque era Paulo, irmãos, o Espírito Santo é o mesmo ontem, hoje, e o Espírito Santo será eternamente, amém? Não há como contestar. Então, Jesus falava-se isso, aquilo, outro, mas na hora que precisava de um fruto sobre o que ele estava pregando, o fruto estava lá. Na hora, irmã Jaqueline, que precisava de um fruto sobre o que Paulo estava pregando, o fruto estava lá. Se você está pregando que Jesus salva, haverá salvação ao seu redor. Se você prega que Jesus cura, haverá cura. Só que cura são sinais. Não significa que todo domingo você vai vir à igreja, Jesus vai curar aqui. Ele é soberano. Entenderam? O problema tem hora que acha que vou mandar em Jesus. Não. Tem que estar muito alinhado para receber e falar. Agora, se ele falou seu espírito para você fazer, você pode orar que vai acontecer. Se ele te colocou como embaixador na terra, para quem não sabe, a embaixada de um país é inviolável. Ninguém pode entrar, ninguém pode invadir, ninguém pode quebrar. Eu e você, nós somos embaixadores de Cristo na terra. Paulo, na segunda carta aos Coríntios, autoridade. O maior dos mandamentos, o amor, né? O amor é atributo, né, de Deus, que nos mantém santos e irrepreensíveis. Olhando o relógio, sou muito sistemático quanto ao horário. Há um entendimento errado sobre o amor, que é muito perigoso colocar amor com paixão, fazer um paralelo aí, muito perigoso, sabe? E o amor não tem nada a ver com paixão, emoção. Amor é razão. Quando você lê a palavra lá na primeira carta aos Coríntios, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, não trata com leviandade, não ensoberbece. O amor é uma prática. Por isso tem muitos casamentos hoje aí estão acabando muito fácil, sabe? Porque confunde-se paixão com amor. Acabou como é que fala? Um dia eu estava vendo um ator falar que tinha separado. Acabou-se a química, acabou o casamento. Paixão, sabe?
o amor no casamento, com Deus, tem hora que a gente está sofrendo, estou andando com Jesus. Uma ideia errada que não podemos sofrer no Evangelho, a teologia da prosperidade. A carta do apóstolo Paulo aos Gálatas fala assim, que a nós foi nos dado o entendimento, não somente crer nele, mas padecer por ele também. Sofrimento é bom demais, gente. Sofrimento nos faz, o sofrimento que eu tenho passado tem me feito homem. O sofrimento que você tem passado aí tem tornado você uma mulher melhor. O sofrimento que o ministro do evangelho, pastor e tal, ministro de louvor que ele passa, o torna melhor. O sofrimento é bom demais. A casca vai saindo, sabe? Voltando ao assunto do café, eu sou da roça, e gente de roça só fala de café, sabe? Você bebe o café primeiro, seca-se o café, colhe o café, coloca ele no terreiro, quando do terreiro ele vai para o secador ele passa na máquina, da máquina ele vai para a torra, para você tomar o café aí, olha quanta, se fosse traduzir aqui, quanta costa que ele levou, quanto que ele apanhou. O suco de laranja, passa, corta, tem que espremer a laranja, etc. Tudo lá, o arroz, a sua, digamos assim, as costas, né, as lutas, vai tirando sua casca. É isso que Jesus está dizendo. As pessoas estão interessadas na sua essência. Amém, querido? E Jesus tinha essência. De casca, o mundo está cheio. Sabe? É a vitrine. De casca, o mundo está cheio. Casca, detalhe, a casca do café só serve para duas coisas. Ou ela serve para voltar para o fornalho, para voltar no secador e secar, ou para esterco. Casca só serve para esterco. Por mais bonito que você seja, né? Por mais bonito que você esteja, não estou pregando contra, se cuide. Se você possa melhorar a sua estética, você tem recursos, faça. Eu acho bonito fazer. Mas com o entendimento que, por mais bonito que você seja, daqui 1 ano, 10 anos, 20 anos, 50 anos, você vai ser devolvido à terra. Do pó você veio, do pó você vai? Casca. O Senhor está interessado em essência. Amém? Então o amor é assim. O tempo é curto, sabe? O amor, segundo a Bíblia, ele é muito claro. O amor não tem muito gosto, não, só tem resultado. Paixão, sabe, aquele cheiro da paixão. O amor não. O amor não tem muito gosto, mas tem resultado. Se você que está aqui hoje, e você está querendo muito, achando que o amor traz muito gosto, está errado. O amor traz resultado, e resultado saudável, pleno e eterno. O padrão do reino. O amor, a filiação, a reação dos remidos em relação aos que cercam, e até mesmo para com os seus algozes, revelará de quem eles são filhos. Amar os inimigos implica em atos de benevolência. Eu já falei, você vai amar seu inimigo se você for um crente que entenda o arrependimento, né? Aí você não terá dificuldade de entender as pessoas. Você fazer uma análise de si mesmo, você vai entender. Quanto mais se aproxima de Jesus, mais eu vejo que há uma distância minha dele. É ele que está mais perto de mim, sabe? Então é interessante a gente ver isso aí. Você não vai ter dificuldade em orar por aquele que está se levantando com você, sabedor que por pouco tempo o Senhor Deus também tira do seu caminho, você passa para a glória de Deus. Diz o texto sagrado, não vingueis, Romanos 12, é isso? Romanos 12, mas dai lugar à ira, minha vingança, diz o Senhor, eu recompensarei. É mais ou menos assim, quer dizer, deixa Deus mover. O texto fala que quando você ama o seu inimigo, você amontoará brasas de fogo sobre a sua cabeça. Uma hora vai cair e ele vai queimar a cabeça, né, Marquinhos? Se não tiver cabelo, mais difícil ficar ainda, né? Então vamos lá. O amor incondicional. Vivemos em uma sociedade individualista, em que cada vez mais as pessoas preocupam-se exclusivamente consigo mesmas,
O sociólogo e filósofo polonês Zygmunt Bauman define esse tempo como a modernidade líquida. Individualismo, né? Gostei muito da colocação do filósofo ali, que ele fala sobre liquidez, o ser humano está esvairindo, sabe? E até bíblico, o Senhor Jesus fala, no sermão profético, em Mateus 24, ele fala que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O ser humano está muito individualista, sabe? Está indo embora a essência, porque ele está muito distante, está se afastando de Deus. E isso tem tornado cada dia mais individualista, né? Um texto muito profundo para nós é esse de Efésios 2,14 aí. Quero até ler para os irmãos, que diz assim, Efésios 2, versos 14 e 15. Abra sua Bíblia aí. Diz assim: porque Jesus, Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo, fazendo a paz, dos dois povos um só. Então Jesus, ele quebrou, né, o povo, na antiga lei, o povo de Israel era o povo de Deus, ainda é um povo diferenciado, é o primogênito de Deus, né? E o Senhor Jesus, na sua carne, ele quebrou a divisão. Então, Jesus, nós somos um povo. É que ele falou na casa de Zaqueu: eis que este também é filho de Abraão, né? O padrão do reino. Jesus ensinou aos seus ouvintes a importância do amor em todas as nossas relações. Ao longo de todo o seu sermão, o mestre falou da necessidade de cumprir toda a lei. Essa é a porção, é a parte central de sua exposição, e demonstra que o amor é o cerne de toda a lei, o padrão de perfeição do reino dos céus. João capítulo 13, verso 30 ou 33, está por ali. Diz assim: nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros, sabe? Você vai ser conhecido como cristão porque você ama. E se você ama, você já vem a lista lá. Você não se porta com indecência, você não trata com falsidade, etc. Você é humilde, você não... Então, nisto, se eu amar, eu serei conhecido como discípulo de Jesus. Admoestar, animar, chamar a atenção, sabe? O pastor ligou para mim, me chamou a atenção, mas não, pastor, perfeitamente, o que você está precisando? Pastor ligou para você, chamou a sua atenção, disciplinou você em alguma área da sua vida. Não, perfeitamente, o homem de Deus está aqui, nomeado para esse tempo, para abençoar. Amor. O pastor fez isso, o Marquinhos, na equipe de louvor, sabe? A liderança do louvor, chamou a atenção de um sobre o horário, dedicação, altura do instrumento, altura do microfone. Não, mas não pode me chamar. Não, irmãos, é amor. É assim que a igreja funciona. Assim ela se torna forte, em nome de Jesus. Amém? Senão, não é cristianismo. Cristianismo, o amor é para levar-nos a uma edificação e andarmos em comunhão e edificação. A igreja ela caminha e com certeza avançará nos seus propósitos. Em nome de Jesus. O elo perfeito. O padrão de perfeição, eu ler 5 minutinhos, irmãos. O padrão de perfeição que Deus deseja para seus filhos, por mais que pareça ilusório, às vezes, aos nossos olhos, é possível por meio de uma ferramenta que Ele mesmo disponibiliza, o amor, o fruto do Espírito. Que é o amor, gozo, paz, você já tem ele aí. É só diminuir,
é necessário que eu diminua para que Jesus cresça. Amém? Está escrito, acima de tudo, no entanto, revestivos do amor, que é o elo da perfeição. Colossenses 3,14, o vínculo da perfeição, o amor. Você vai ser perfeito em amor. A perfeição dos discípulos, a palavra traduzida do grego para perfeito significa completo em todas as suas partes, adulto, pleno e maduro. Irmãos, a maior dificuldade que tem é lidar com uma pessoa imatura. Um casamento no qual uma senhora tem que conviver com um homem maturo, coitada, sofre demais, sabe? E ser homem é muito difícil, viu, meus irmãos? A palavra difícil é ser um homem, não no sentido genérico, ser homem. Primeiro livro de Reis, palavras de Davi para Salomão: eu vou para o caminho que todo homem vai. Davi estava no leito de morte, na sua cama. Últimas instruções dele: um dia você também vai vir, um dia você também vai ficar idoso, não vai desce não, tá? E fala com ele assim: esforça e ser homem. Está lá na palavra de Deus. Ser homem, meu irmão, é muito difícil. Fiz 51, dia 5 de fevereiro. Pensa numa dificuldade para mim. Ser homem. Então, maduro, não maduro, sabe? É séria a coisa, né? Nós vamos chegar lá em nome de Jesus, amém, irmãos? Vamos lá. Conclusão: andar com Jesus é seguir as suas pegadas, ou as pegadas dele, né? E prosseguir perseverante no seu perfeito caminho. Conforme escreveu Paulo aos Filipenses: quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com ele, participando de sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. Não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. Não vou ler o tópico todo, mas caminhar dia após dia. Romanos 3, de fé em fé. De fé em fé significa, a palavra 10, Romanos 10, 17 diz assim: de sorte que a fé vem pelo... O que Paulo está dizendo no capítulo 13? De fé em fé, ouvindo e ouvindo. Isso, pastor? O pastor instruiu o povo lá ontem. À noite ele vai instruir aqui. Está no gabinete ali. Você tem o seu líder de célula. Você tem seu irmão. Você tem a palavra. O Espírito Santo habita em você. Você tem sua esposa para te abençoar. Você tem seu esposo para te abençoar. E assim sendo, de fé em fé, nós vamos para o caminho da integridade. Vamos falar todo mundo junto? O caminho da integridade. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Uma palavra, pastor.